Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você já entendeu a importância de investir no exterior, mas diante de tantas opções, pode ser que seja um pouco difícil saber por onde começar. No vídeo de hoje eu vou abrir a minha carteira, eu não vou abrir quantidade, eu vou abrir percentual, apenas para mostrar as teses de investimento que eu tenho acompanhado e por quê, qual que é o racional desses investimentos que eu estou fazendo no exterior. Então no vídeo de hoje eu vou explicar, por exemplo, por que eu estou investindo em bonds, por que eu estou investindo no Japão. Eu acho que eu nunca falei de Japão aqui no canal, mas eu vou, aguenta aí até o final que eu vou dar um passadão ali por essas teses de investimentos. E assim, olha só, o vídeo de hoje, tá? São ativos que são negociados na bolsa americana, ou seja, Estados Unidos, paraíso capitalista. Então já sabe, né? Se você é comuna, esquerdista, social-democrata, fala estadunidense. Gente, quem fala estadunidense não americano é comuna. Tipo, é o sinal de que a pessoa é comuna, fez o L. Acha que capitalismo é opressor, tem ódio dos Estados Unidos. Você não pode falar bem dos Estados Unidos, a pessoa fica com ódio. Sabe essa turminha aí? Já sai desse vídeo. Infelizmente não tem como eu te excluir. Então eu peço que você se retire, porque o vídeo de hoje são ativos negociados no paraíso capitalista, que é os Estados Unidos. E um outro disclaimer que também é importante é que esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação de investimentos, portanto façam as suas próprias pesquisas. Pode ser que o que funcione para mim não funcione para você, esse vídeo tem apenas fins educativos. Então eu vou mostrar o gráfico de pizza aqui, vou colocando as partes desse gráfico conforme eu for citando algumas teses de investimento e por que eu estou fazendo investimentos nesses ativos. O primeiro deles aqui, correspondente a 25% da minha carteira, são treasuries de curto prazo, ou seja, bonds do governo americano. Por que investir em bonds agora? Para a gente entender isso, a gente tem que ter uma mínima noção ali de ciclos de mercado, teoria austríaca dos ciclos econômicos, entender que cada classe de ativo performa de uma determinada maneira, a depender do estágio do ciclo econômico. Então, assim, não vou explicar tão a fundo essa parte de ciclos, tem outros vídeos aqui no canal. Vou colocar aqui uma imagem do Merrill Lynch Investment Clock, para vocês entenderem aqui. Esse tipo de visualização divide ali o ciclo econômico em 4 partes. Tem também uma outra tese de 6 partes, mas só para esse vídeo aqui, vamos focar nessa. Então veja que os bondes de curto prazo, é interessante investir em bondes de curto prazo quando estamos ali num período de estagflação indo para uma recessão. Ai, Nanda, mas a recessão econômica, crise, tudo isso é muito negativo, você está sendo pessimista. Não, gente, eu estou sendo realista. O mercado, ele se comporta através de ciclos, então é natural que em algum momento a gente vai ter uma recessão econômica e, na verdade, tem até sinais disso, né? Por exemplo, uma notícia aqui de novembro de 2023 falando que a economia americana está desacelerando e isso geralmente não é um sinal muito positivo para a economia. E um dos indicadores bastante assertivo no quesito prever crise, prever recessões é justamente a inversão da curva de juros. O que é essa inversão da curva de juros? Veja aqui na tela, estou mostrando ali o que esse gráfico faz. Ele pega o rendimento de títulos de 10 anos menos o de 3 meses. Perceba que toda vez que esse gráfico está ali negativo, ou seja, ali pensa o eixo Y, negativo, isso foi um pouquinho antes de ser declarado uma recessão, ou seja, essa zona cinzenta aqui no gráfico. Então, ele ainda está negativo hoje, né? A gente tem uma curva de juros ainda invertida. Então, isso não é um bom sinal. Geralmente antecipou recessões, por isso que é importante hoje manter uma carteira mais defensiva. E como que a gente mantém uma carteira defensiva? Investindo, por exemplo, em bonds do governo americano, que são sim considerados os títulos mais líquidos e mais seguros do mundo. Hoje estão pagando ali na casa de 5 e alguma coisinha por cento. Por exemplo, o que eu tenho na minha carteira é exatamente esse aqui, tá? Que vence dia 30 de junho de 2024. Quando vencer isso aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu compre outra coisa, mas eu tenho na minha carteira e eu prefiro comprar. Aí você vai falar assim, como que eu compro isso? Você tem como comprar diretamente ou comprar ETF de bonds curtos. Por exemplo, o ETF SHV, que também é um ETF que investe em bonds curtos. Eu prefiro comprar o bond diretamente para não ter aquela retenção ali de 30% nos dividendos, né? E como eu faço através de uma estrutura de trust, eu não tenho essa retenção no cupom. Aliás, se você quiser conhecer mais sobre as nossas soluções de investimentos no exterior, estruturas offshore, trust, empresa offshore, não deixa de clicar nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, mande
mande as suas informações, mande qual que é o seu objetivo, que nós entraremos em contato com você para agendar uma reunião. Segunda parte aqui da pizza, treasuries de longo prazo. Aqui eu estou mostrando para vocês um ETF que é o TLT, que investe nesses títulos longos. E embora ele tenha se recuperado ali um pouquinho nos últimos meses, vamos dizer assim, ele ainda está muito longe do topo, que foi em 2020. Olha só essa queda que ele teve. Então eu acho que sim, é interessante a gente colocar um pouquinho de títulos longos. Lembrando que assim, eu tô falando de governo americano, tá? Então eu não tenho risco de crédito, o risco da instituição falir, porque historicamente o tio Sam sempre pagou todo mundo. A gente não tá falando de bonds da Venezuela, desses países lixo aí esquerdista. Não, a gente tá falando de Estados Unidos, que é paraíso capitalista. Uma outra parte importante da minha carteira hoje são os TIPS. O que são TIPS? Treasury Inflation Protected Securities. São investimentos que, no resumo da ópera, acompanham a inflação. E entenda que a inflação americana, assim como quase tudo na vida, opera ali de forma cíclica. Então ela tem picos, assim, ela tem ondas. Esse gráfico aqui eu achei muito interessante porque ele mostra uma relação, uma comparação da inflação que existe hoje nos Estados Unidos com a inflação que existiu na década de 1970. Elas têm algumas semelhanças até de comportamento. Então, uma forma de se proteger caso a inflação americana fique fora de controle é investindo em TIPS. Estou colocando aqui qual que é o ativo, e é esse ativo aqui que eu tenho na carteira, tá? Esse aqui que vence 2026. Esse código grandão, o S, não sei o que, é o ISIN. Todo ativo, ETF, bonds, tudo vai ter um ISIN, que é um código que identifica o ativo que você está investindo. Interessante a gente avaliar também que esse TIPS vem caindo consideravelmente aí nos últimos anos. Então, eu acho legal dedicar uma parte da carteira como proteção em relação à inflação. Ainda sobre bonds, 10% da minha carteira hoje para bonds corporativos. O que são bonds corporativos? Bonds de empresas, preferencialmente empresas que tenham uma qualidade decente, né? Porque, por exemplo, tem empresas brasileiras que emitem bonds lá fora. Sei lá, Andrade Gutierrez, eu já vi uns lixos desses, assim, empresa aérea. Ai, mas a Azul é boa. Cara, pra quê, entendeu? Você tem coisas de qualidade, você tem emissores ali bem mais confiáveis, né? Ah, não vai pagar tanto, o yield é 5 e pouco. Tipo esse aqui, ó, do Bank of America, vencimento 2025. Por exemplo, o yield to maturity dele tá 5,22 e o cupom que ele paga ali semestralmente tá em 4%. E a gente tá falando do Bank of America, né? Um símbolo do capitalismo americano, assim, um emissor com uma qualidade, né? Um rating bom, um emissor aparentemente confiável. A gente não tá falando de uma empresa lixo ali que emite bons, porque tem muito bom de lixo nesse sentido. Então não é para você olhar só o yield, tem que considerar também a qualidade, a confiabilidade desse emissor. No caso aqui desses bonds do Bank of America, só para vocês entenderem, ele paga ali o cupom semestralmente, tanto que olha só o cash flow dele, próximo pagamento dia 22 de janeiro, aí depois vai ser em julho, então semestral. Então o que vimos até aqui, boa parte da minha carteira hoje está concentrada em bonds por conta de risco de recessão, desaceleração econômica, e essa classe de ativos tende a performar melhor nesses cenários. Por quê? Porque pensa assim, cenário de crise, você vai investir no tesouro americano ou numa small cap, que uma tecnologia nova? Você vai investir no tesouro americano. Então, esses bonds, esses ativos, esses investimentos em renda fixa tendem a ter uma melhor performance durante períodos recessivos. Só que assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer uma recessão, então não faz sentido você também colocar tudo em bonds. E aí que vem a minha outra parte da carteira, que ela é mais diversificada em ações. Lembrando que eu não invisto diretamente em ações, eu escolho uma companhia e invisto. Não, eu prefiro fazer através de ETF, porque isso dilui o risco. E a análise do ETF, ela é muito mais setorial do que empresa. Ou seja, eu não preciso ficar me preocupando que, porque divulgou o resultado, eu tenho que olhar o balanço, eu tenho que ver o múltiplo tal e não sei o que. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu vejo a análise muito mais setorial, uma análise mais macro, de forma que se uma empresa não vai bem, isso não necessariamente prejudica toda aquela aplicação, porque eu estou investindo em várias empresas através de um ETF. E aí, falando de ETF, né, uma das teses de investimentos que eu tenho acompanhado e que, primeiro que tem performado muito bem nas carteiras dos nossos clientes aqui do escritório, e acredito que vai continuar trazendo boas alegrias, é o setor de
cybersecurity. Qual que é a tese dos investimentos em cibersegurança? Principalmente depois da pandemia, as empresas passaram a oferecer serviços digitais e as pessoas começaram, por exemplo, a fazer mais compras online, a divulgar informações relacionadas a banco, a cartão de crédito. Com isso, muitas empresas passaram a se preocupar com questões associadas a ataque de hackers, por exemplo, a segurança da informação, a divulgação desses dados. Não é à toa que a demanda pelo setor de cibersegurança vem crescendo significativamente. Olha que interessante esse relatório aqui, o Labor Market do Reino Unido mostra que entre as qualificações, skills demandadas de trabalho, o setor de cybersecurity está tipo assim, disparado, 57%. Além disso, uma outra publicação relacionada ao crescimento de cybersecurity, uma pesquisa aqui da Índia, mostra que a perspectiva é de crescimento de 15,3% até 2029. Aqui na tela agora vocês estão vendo quais são as maiores empresas do setor de cibersegurança. Aí voltamos àquela questão, Nanda, qual que é a melhor? Você precisa realmente saber qual que é a melhor? Não necessariamente a que tem o maior market cap vai ser a melhor. Como que você dilui e você diminui o seu trabalho? Através de ETF. O ETF ele simplifica a sua vida. Um ETF de cybersecurity que investe em alguma dessas empresas é justamente o ETF Hack. E como eu falei, ele tem performado muito bem. Só nos últimos 6 meses aqui foi mais de 20%. Uma outra parte da minha carteira também está dedicada ao setor de semicondutores. Eu comentei com mais profundidade nesse outro vídeo aqui, porque como estou investindo em semicondutores, fico feliz de ter postado há 4 meses e desde então ter subido ali quase 10%. Vamos lá, uma outra parte da minha carteira, que é uma coisa que eu já invisto há um bom tempo, é urânio. Quando a gente fala de investimentos em urânio, como qualquer outra commodity, a gente precisa avaliar o ponto de vista de oferta versus demanda, né? Todas as commodities a gente avalia sobre essa perspectiva, né? Qual que é a oferta, qual que é a demanda. Inclusive até o Bitcoin se encaixa nesse raciocínio. Bitcoin é outra coisa que eu tenho também em carteira, tá? Não vendi, eu nem vou colocar aqui nesse vídeo, mas tenho em carteira, porque para mim é muito mais do que um mero investimento. É muito mais uma tese, uma questão de liberdade, enfim. Mas voltando aqui à parte de urânio, quando a gente olha para a demanda de energia nuclear, olha só, até atualizado para janeiro de 2024, temos hoje ao redor do mundo mais ou menos 60 reatores que estão em construção e mais 110 reatores que estão ali em planos de serem construídos. Em alguns lugares, como por exemplo China, França, Índia, Estados Unidos, enfim. Todos os links aqui que eu mostro eu vou deixar na descrição. E qual que é a ideia? Tipo assim, ninguém constrói um reator nuclear para não usar depois. E aí imagina o seguinte, você tem uma demanda crescente por urânio, porque tem um monte de reator sendo construído, só que do lado da oferta, você não consegue produzir urânio de forma tão simples, porque exige todo o processo de enriquecimento e tal. Então a gente tem um descasamento de oferta e demanda e a expectativa é que o mercado ajuste isso através do preço. Esse é o resumo ali da tese de urânio que eu tenho já faz um tempinho na minha carteira e não vendi, porque eu acredito que as expectativas ainda são muito otimistas, até por conta de todos os benefícios que a energia nuclear pode trazer. Eu acho que eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu comento os benefícios da energia nuclear. Um vídeo bem antigo, eu tava até mais novinha, mas tudo bem. E o urânio também dando muitas alegrias aqui pra gente. Só nos últimos 5 dias, mais de 17%. Depende do momento que você tá assistindo esse vídeo, vai estar diferente, mas é só para ter uma ideia da tese. Uma outra parte da minha carteira também bastante defensiva em relação ao cenário de crise é ouro e mineradoras de ouro, tá? Eu posso até fazer um vídeo específico de mineradoras de ouro aqui se vocês quiserem. Mas entenda que durante um período de crise e recessão até existe uma correlação inversa entre ouro e S&P 500, mas mais do que isso, também um dado interessante é que os bancos centrais estão acumulando ouro, então a demanda vem crescendo e por isso eu acho interessante me manter posicionada ali em ouro. Aí você vai falar, Nanda, como que você faz isso? Eu faço através de ETF também. Mas eu prefiro comprar ouro físico do que ETF. Tá bom, é o jeito mais raiz mesmo, sem dúvida, mas você tem que tomar cuidado como que você vai armazenar isso, como que você vai transportar isso, ainda mais morando no Brasil, né? Enfim,
enfim, isso daí como que você vai investir, vai muito de cada um, mas o caso ETF de ouro, existem alguns, por exemplo, ETF IAL, que é um dos maiores, é negociado na Bolsa Americana. Não me vai inventar de comprar ouro pelo Brasil, tá? Eu parto do princípio do seguinte: tudo o que você puder comprar fora do Brasil, compre. Isso vale para commodities, ETF de ouro, que mais? Roupa, seguro de vida. Hoje mesmo postei um story falando que eu acho seguro de vida no Brasil uma bosta. Meu seguro de vida internacional, ó, não tem reajuste, não tem negócio de... eu tenho um congelamento de risco, então se eu quiser pesar 200 quilos amanhã ou praticar alpinismo, eu não tenho que informar a seguradora, sabe? Seguro de vida internacional, pra mim, eu fiz o meu e, nossa, foi a melhor coisa. Até se você quiser, a gente tá com... O menino que fez o meu, a gente contratou ele aqui pro escritório pra começar a tocar essa parte. Até pode mandar uma mensagem aqui pra gente que ele vai saber explicar muito melhor do que eu as vantagens ali de um seguro internacional. Mas voltando aqui ao assunto de investimentos, assim, tudo que... grava isso pra vida, tá? Tudo que você puder comprar fora, compre. A mesma coisa, eu vejo, mas veja, tem um fundo aqui no Brasil que investe em ouro. Pra quê? Você tem tantas opções lá fora em dólar, que você já tá muito mais protegido pela moeda, sem o risco Brasil. Eu tenho essa filosofia. E por fim, uma pequena parte da minha carteira também, eu tenho investido em small caps japonesas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas até que ficou um pouquinho famosinho, porque o Warren Buffett passou a incluir small caps japonesas no seu portfólio. E isso, assim, foi uma coisa que até chocou muita gente, né? Porque é uma coisa muito diferente. E acho que esse relatório aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele fala, né, que, na verdade, o maior motivo hoje para investir em small caps japonesas, não só pela questão do ambiente favorável de negócios, mas pelo fato de existirem poucos analistas estudando esse mercado. Então é uma coisa ainda que está fora do radar. Acho como forma ali de diversificação é interessante. Também existe um ETF que investe em small caps japonesas, no caso esse daqui, o DFJ, e também tem performado bem nas nossas carteiras. Entenda o seguinte, o foco de investimentos no exterior vai ser sempre Estados Unidos. Porque Estados Unidos é foda, entendeu? Os comunas vão criticar, vão achar ruim, mas não tem jeito, não tem como negar o sucesso americano, entendeu? O nível de maturidade do mercado americano. Então, assim, o foco é sempre Estados Unidos. Mas se você quiser diversificar em algum outro país, é legal. Eu acho que Japão é interessante por ser uma economia sólida, né, do ponto de vista até de tecnologia também. Não vai ficar me inventando moda de ficar investindo em país lixo, tipo, eu não sei se eu posso falar Brasil. É que assim, o Brasil, eu acho que até faria sentido investir em Brasil se a gente tivesse percebendo um movimento aí de alta de commodities, porque aí o fazendão Brasil iria se beneficiar desse movimento. Não é o caso. Commodities em geral, até mostrei no outro vídeo aqui que eu falo da economia do Brasil, que eu mostrei o índice de commodities caindo. Então eu não acho que, eu não estou posicionado em emergentes agora. Mas foi o que eu falei, esse vídeo não é recomendação, isso pode mudar de acordo com o perfil, de acordo com o momento que você está assistindo também. A ideia aqui foi passar um pouco do meu racional, o que eu avalio antes de investir, dar aqui alguns exemplos para servir apenas como um guia para vocês. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei, comenta também se você já tem investimentos no exterior, o que você está olhando, se você comprou alguma coisa, comenta aqui por quê? Porque aí a galera vai lá, vai responder seu comentário, vai discutir, essa troca de conhecimento é muito importante, ainda mais no Brasil, que o brasileiro em média tem essa coisa de ficar, eu vou investir no Brasil, eu vou comprar o CDB do banco, eu vou deixar em poupança, eu vou comprar COI, nossa, meu coração até, eu preciso gravar um vídeo do COI, porque que COI não presta. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Vou deixar o outro aqui falando da economia do Brasil, porque as expectativas para o Brasil não são boas. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!